Vamos falar agora sobre mistura de soluções que reagem entre si, ok? Agora, quando eu estou misturando dois potinhos, tá? Antes a gente estava usando o mesmo soluto, então misturava, não acontecia nada, tá? Agora são solutos diferentes, eles reagem entre si, tá? Aí é um pouco diferente, A concentração final, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Para a gente poder calcular. Por quê? Vem aqui comigo. Ó, eu tenho uma solução aqui, tá? Duas soluções, né? Que eu vou ter que misturar. Em uma delas, eu coloquei 0,1 mol, tá? De HCl, tá bom? 0,1 mol de HCl. Na outra, eu coloquei 0,1 mol de NaOH, tá? Você que é um aluno esperto, já tá ligado que HCl é um ácido, NaOH é uma base. E os dois vão reagir numa reação ácido-base entre HCl e NaOH. Show! Então, por saber disso, né, eu sei que nessa solução final aqui, o N que eu vou ter vai ser referente a alguma outra coisa. Não vai ser HCl nem NaOH. Né? Na verdade, até pode ser HCl e NaOH se eu tiver excesso de algum dos dois, tá bom? Mas vai ter HCl, NaOH e outra coisa, tá? E outra coisa. Essa outra coisa é que geralmente me interessa, tá? Por exemplo, aqui eu vou reagir HCl com NaOH, como é uma reação ácido-base, a gente vai produzir um sal. E aí, geralmente, as questões perguntam a concentração do sal que foi formado nessa reação aí, ok? Então vamos lá, vamos completar aqui os nossos potinhos para a gente entender o exemplo e fazer ele, tá bom? Vamos lá, o volume aqui, vou botar que tem um volume de 1 litro, tá bom? E o volume aqui na outra também de 1 litro, para ficar fácil para a gente fazer as contas, tá bom? A concentração, então, é fácil de descobrir, né? Concentração é 0,1, que é o número de mols, divididos pela quantidade de litros, que é 1. Então, 0,1 dividido por 1 é 0,1 mesmo, tá? Como a outra também é a mesma quantidade de mols e o mesmo volume, né? Aqui também a concentração é 0,1 molar, tá? Uma coisa que você tem que ter em mente, que não muda, é que o volume final é sempre a soma dos dois volumes, tá? Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, tá? O volume final é o volume de 1 mais o volume do 2, tá? Já tá ligado ali que o volume final é o quê? 2 litros, né? Que 1 com 1 dá 2, tá bom? Cuidado, que algumas questões o pessoal ainda adiciona solvente aqui, fazendo uma diluição também. Aí é só você somar o que tem aqui junto, tá? Mas não é o nosso caso. A gente só 1 com 1 dá 2. Pronto. Tá. Qual o grande diferencial desse tipo de questão? É que para eu calcular a concentração final, eu vou precisar descobrir qual é esse N aqui. E esse N eu só tenho se eu souber a reação ácido-base, que aqui no caso é HCl, que é ácido clorídrico, reagindo com NaOH. Isso vai formar um sal, tá? Que é o NaCl, e vai formar também água, H2O. Mas o que só interessa pra gente é o que? O NaCl, tá bom? Por que eu tenho que conhecer a reação? Tem que lembrar lá do primeiro ano, saber bem fazer essas reações. Que é o seguinte, cara. Eu tenho que saber a relação estequiométrica que está acontecendo aí.
tá bom? Para nossa sorte, o HCl reage na proporção de 1 mol para 1 mol, formando 1 mol de NaCl também, tá bom? Essa reação já está balanceada, assim, ok? Então, 1 mol reage com 1 mol. Só que você não botou 1 mol, presta atenção, cara. Você não botou 1 mol de HCl, você botou quanto? 0,1. Show? Você botou 0,1 de HCl. Bem, se 1 mol, tá aqui ó, 1 mol reage com 1 mol, 1 mol de HCl precisa de 1 mol de NaOH para produzir 1 mol de NaCl, ok? Você botou 0,1. Então, quanto que você precisa de NaOH? 0,1 também. Isso é uma proporção. A palavra mais importante é proporção. Seguinte, você precisa de 1 com 1 para formar 1, certo? Se você tem 0,1, você não vai precisar de 1 de novo. Você vai precisar de quê? Numa proporção, você vai precisar de 0,1, tá? Para produzir quanto? 0,1. Nesse nosso exemplo aqui, ok? Para nossa sorte, eu tenho 0,1 dos dois. Isso quer dizer que os dois vão reagir e não vai sobrar nada. Eu vou consumir todo o HCl, vou consumir todo o hidróxido de sódio, tá? Então, quanto que eu vou formar? Bem, a gente acabou de falar, se eu estou usando 0,1 desse com 0,1 desse, eu vou formar 0,1 de NaCl. Então, o número de mols aqui é 0,1 de NaCl. Porra, show de bola. Então, a concentração final é 0,1 divididos por 2, que é o volume aqui, ó, tá? Isso me dá 0,05 molar, tá bom? Show? Tudo bem? Essa é um pouquinho complicada porque eu tenho que pensar em reações, tá? Agora, vou virar aqui. Vamos para um outro exemplo, tá? Nesse exemplo agora, eu não vou reagir mais em 1 para 1, ok? Não vou reagir 1 para 1. Eu vou botar aqui HCl e CaOH2. Isso aqui é uma base, isso aqui é um ácido, vai ocorrer reação também, tá? Só que eu não vou reagir de 1 para 1, tudo bem? Não vou reagir de 1 para 1. Vou botar aqui qual vai ser a reação. Ó, HCl mais CaOH2 vai formar um sal. Qual sal? Né? O sal formado vai ser o CaCl2. Por que CaCl2? Porque como eu tenho duas hidroxilas aqui, eu preciso de 2H+, tá? Para poder formar as minhas duas águas aqui, numa reação de neutralização completa, tá? Então, se eu tenho 2 OHs aqui, eu preciso de 2 HCls. Então, a proporção aqui é 2 de HCl reagem com 1 desse para produzir 1 desse cara aqui. Então, se eu quero saber a concentração final desse cara, do sal, né? Eu preciso calcular o número de mols que vão ser reagidos ali, que vão ser formados de produto. Então vou botar o número de mols aqui, ó, direto pra gente, para ficar mais fácil, tá? O número de mols aqui do primeiro vai ser 4. 4 mols, tá bom? E o número de mols aqui vai ser 2. 2 mols, tá bom? Então, qual vai ser o número final de mols? É o seguinte, cara. 2 reage com 1, tá bom? Só que você não tem 2. Você sabe que 2 precisa reagir com 1 para formar um só. Formar 1 mol de sal, tá? Só que você não tem 2 de HCl, você tem 4. Então, você precisa de quanto? Pô, se 2 precisa de 1, 4 precisa de 2. Por acaso,
por acaso, o que eu tenho aqui em cima é 2. Porra, beleza. Então, ó, se 2 formam 1, quer dizer que 4 vão formar quanto? Aqui não dobrou? Aqui não dobrou? Daqui para cá? Então, daqui para cá também tem que dobrar, ok? E aí, quanto é que vai dar? 2 mols de sal, ok? Então, o número de mols aqui que eu vou ter vai ser 2 de sal. Sem ter sobrado nada, tá? Se aqui por acaso fosse 2,5, eu teria 2 mols do sal e meio de hidróxido de cálcio. Mas eu não estou perguntando nada sobre hidróxido de cálcio, estou perguntando só sobre o sal formado. O volume aqui, né, eu vou botar como se aqui fosse 2 litros e aqui 2 litros também. Então, volume final vai ser o quê? 2 mais 2, que dá 4 litros. Você já está sagaz para fazer essas contas. Sabe que concentração é o número de cima de mols dividido pelo de baixo. 2 e 4. Cortou, achou que é igual a 1,5, que é 0,5 molar. Show, galera? É isso aí. Um beijo a todos. Tchau, tchau.